depois que ela descobriu que tinha calvície, ela percebeu o quanto isso sempre esteve presente dentro da vida dela. Que não é algo que começou agora, é só algo que ela passou a enxergar mais. Esse foi o relato de uma paciente que eu estou atendendo já há 1 ano e meio. Agora, na nossa última consulta, ela me trouxe essa percepção dela de que realmente é algo que já vinha ali dentro da família dela infiltrado, vamos dizer assim, mas que como ela não tinha conhecimento, ela não sabia e ninguém nunca teve o conhecimento antes para passar para ela, aquilo nunca tinha sido algo que se percebia com tanta facilidade. E quando ela percebeu, né, quando ela descobriu que isso estava acontecendo, ela começou a perceber dentro das mulheres da família dela, tias, a própria avó, o como aquilo ali era comum. A avó, inclusive, conversando, né, com as tias ali, elas comentaram, a avó, ela fazia isso de acabar fazendo penteados estratégicos. Então ela puxava o cabelo para cá, né, fazia um penteado bem puxado aqui para tentar esconder aquela falha que incomodava tanto ela. E realmente ela ficou assim surpresa quando as tias comentaram, né? E a mãe olhou e falou assim: sim, realmente, a avó fazia isso mesmo e realmente ela tinha pouco cabelo. E como é comum essa normalização, né? De não, deixa assim. É algo que me incomoda, é algo que me deixa desconfortável com a minha própria imagem, é algo que não me faz bem, mas não tem o que fazer. Cabelo é muito difícil, não tem o que fazer, vamos esconder. E na família aquilo era tratado como normal, nunca como algo que podia ser cuidado. E isso não só na família dela, né, como na família de muitas de nós. O como é característico deixar essa condição, ela só ir levando os fios, só fazer com que eles vão sumindo do couro cabeludo. Porque é uma característica dela, a gente às vezes não percebe a queda, mas a gente percebe o fio sumindo. É como se o couro estivesse ficando aparente, mas o cabelo, ele nem veja o cabelo cair, né? Mas tem casos sim, onde a gente vê o cabelo cair. E como que a gente percebe mais facilmente essa condição é realmente quando a gente vê que o nosso couro cabeludo está ficando aparente. Entre ali, a gente vê entre os fios, a gente vê mais facilmente esse couro cabeludo. E se enquanto você me ouve já vieram imagens da sua mãe, da sua avó ou de alguém da sua família, me conta aqui nos comentários. Porque tem muitas mulheres que só percebem esse padrão quando a gente começa a falar sobre eles. E o como é importante falar sobre isso, porque a gente não deve normalizar essa condição. Quando algo é comum na família, muita gente aprende a conviver com isso e não a questionar. Só que a gente tem que questionar quando algo nos incomoda, você não acha? Tem que ser um papo onde a gente traga essa percepção de que não é porque é genético que não tem o que fazer. Eu vejo isso muito na calvície masculina, né? A calvície feminina hoje, a gente tem mulheres já sabendo que existe, tem cuidado mais, mas ainda, né, é pouco difundida às vezes, eu percebo isso. Mas na masculina a gente vê muito isso. Já tem uma característica do homem, né, ter o pai, ter o avô, ter alguém ali na família que tem, e ele leva como não. Se eles têm, eu vou ter e vamos ficar careca, tá tudo bem. Só que às vezes não tá tudo bem. E eu vejo isso. Tem homens que se incomodam, e mulheres, obviamente, né? As mulheres muito mais, mas os homens se incomodam às vezes com aquilo ali e só não buscam ajuda. Ou então eles até buscam ajuda, mas não é tão intensiva, vamos dizer assim, ele não dá tanta bola quanto a mulher. E tá tudo bem, né? Se ele se sentir bem com a imagem que ele tá vendo, tá tudo bem. Só que essa aqui é a questão. Às vezes a gente não se sente bem com aquela imagem. E aí que mora, né, a situação, a questão principal. Aquela questão da genética que eu trouxe. Não é porque é genético que eu preciso conviver. Você entende que, por exemplo, não é porque tem alguém na minha família que é diabético ou porque tem alguém na minha família que é hipertenso que eu posso ter, isso já é característico maior, né, que eu possa desenvolver essas condições, que eu não vou cuidar, não acha? Eu
penso assim, eu não vou ficar esperando se desenvolver algo assim para cuidar. A gente vai lá, faz uma atividade física, a gente vai lá e tenta cuidar da alimentação da melhor forma que pode. A gente, a gente busca fazer exames para entender se está tudo certo ali dentro dos conformes, né? Para evitar que aquilo ali vá se agravar em algum momento. A mesma coisa da calvície. Não é porque tem alguém ali na minha família que tem a calvície que eu preciso aceitar aquilo ali como um padrão meu e eu vou só repetir esse padrão sem perceber às vezes. Porque se aquilo ali me incomoda, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de hipertensão, são coisas que são mais complicadas, né? A calvície em si, ela é mais estética. Só que se você parar para pensar, a estética ela influencia em tanta coisa que o emocional da pessoa, geralmente, ele é abalado. Tem muita gente, recebo pacientes que não conseguem se olhar no espelho, que tem que tirar o espelho porque aquilo ali está incomodando elas. Não conseguem se sentir bem com a própria imagem, que não conseguem sair para uma festa, para um bar, para um restaurante, para sair com o marido, com amigos, com o namorado, porque parece que está todo mundo observando elas. Tem pessoas que acabam evitando ali, tem situações sociais onde elas evitam de passar por elas porque elas sentem que aquilo ali é um peso que as pessoas vão perceber elas, mas aquela calvície é algo que incomoda elas e elas entendem que a outra pessoa está percebendo aquilo, mas isso porque é algo que realmente machuca a pessoa. Então, tudo que nos incomoda mais intensamente, parece que está todo mundo olhando, já percebeu isso? E a questão de reunião, a gente já falou sobre a imagem profissional, ou como isso é importante, né, impactante também. Então, tudo isso acaba sendo afetado, mesmo que seja só estética. E isso significa que um emocional ele fica mais abalado, que uma pessoa se sente menos confortável na própria pele, no próprio cabelo, né? E isso faz com que a gente tenha, então, a baixa autoestima, né? A autoestima, ela fica mais baixa porque a gente não se gosta. A autoestima é essa questão de se gostar, né? Ou como que a gente se vê ali. E autoestima baixa significa menos segurança, menos confiança de si. E isso impacta diretamente nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas amizades, na nossa relação com a gente também, né? Porque a gente se sente desconfortável, a gente fica mais irritado, a gente briga mais, a gente se sente mal e aquilo ali vai afetando todas as áreas da nossa vida sem que a gente perceba. Então, é só estético? Não é bem por aí. É uma questão que vai afetando o emocional, vai te fazendo se sentir desconfortável e faz com que você se sinta menos capaz de coisas que você na realidade é muito capaz. E às vezes pessoas acabam passando por cima de você porque você está com essa autoestima lá embaixo, porque você tem menos confiança, tem menos segurança de si. E a gente não tem que aprender a esconder, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ir atrás de ajustar o que pode ser ajustado, porque a gente tem como tratar, a gente tem como cuidar disso, tem como evitar que aquilo ali vá prosseguindo, vá ficando pior, né? Então a gente precisa aprender a parar de esconder e a entender mais. Muitas mulheres escondem não só com penteados, né? Como eu comentei da avó dela que escondia ali com um penteado puxando pro lado. Tem quem esconda com um penteado prendendo mais. Tem quem esconda com ele divididinho no meio. Tem quem esconda puxando que nem essa avó fazia. E tem também quem esconda com tiaras, com mega hair. O mega hair é um caso assim, ó, que é bem difícil, porque esse couro cabeludo ele já está mais fragilizado, ele já está produzindo um fio mais frágil, mais fino, porque é isso que a calvície faz, ela vai afinando o teu fio. E quando a gente acaba colocando um peso ali naquela região, muitas vezes o cabelo e o couro cabeludo não aguentam, fica uma tração, fica uma puxado ali que pode acabar acontecendo uma alopecia por tração naquela região também. E isso agrava a situação, porque além da calvície,
pondo algo ainda mais ali para atrapalhar esse desenvolvimento. E se você parar para perceber esses disfarces, esse escondimento, né? Acaba escondendo ali, essa palavra ficou maravilhosa, escondimento. Olha, esconder esse disfarce que é feito, muitas vezes é só um paliativo que você percebe que só faz com que ela siga evoluindo essa condição. Não sou contra o uso do Mega Hair, por exemplo. Se tu precisa dele para se sentir bem, a gente tem como adaptar. Não sou contra colocar tiara para tentar evitar que aquela falha fique evidente quando você está em tratamento. Agora, quando você não está em tratamento, quando você deixa aquilo evoluir, você só está dizendo tudo bem. É a mesma coisa da diabetes. Tudo bem, eu vou ter diabetes, eu posso ter muitos problemas, mas eu vou comer meu doce em uma quantidade absurda e tá tudo bem, eu não tô nem aí. Não dá pra gente viver assim, entende? É uma coisa que precisa de tratamento, que tem tratamento e tem como melhorar aquela condição e evitar que tu fique machucando ainda mais teu couro cabeludo. Porque se você deixa aquilo evoluir, se você não parar de usar esses disfarces, não ficar nessa aceitação de minha família tem, eu vou deixar e tá tudo bem, vai ser isso e acabou. Mas você resolver reagir faz com que você não deixe que essa condição evolua, porque se ela evoluir demais, pode ser que não tenha fios para salvar em algum momento. Pode ser que a gente não tenha o que salvar ali. E aí, muitas acabam recorrendo a uma prótese, por exemplo. E não é o teu cabelo, não é natural, não é teu. E a gente tem como manter o que é teu. Essa que é a questão principal. A calvície, ela muitas vezes ela não começa quando a mulher percebe, quando a pessoa percebe. Ela começa quando a família aprende a fazer esses disfarces, aprende a disfarçar, ignora aquela questão e vai passando isso de geração em geração. E perceber isso muda tudo. Se essa história ela se parece com a sua, talvez não seja coincidência. Talvez seja um sinal de que já é hora de olhar com mais atenção para o teu cabelo. E a consulta ela existe justamente para isso, para entender a sua história, o teu contexto, né? E o que faz sentido para você. Se você não se viu na história, mas viu alguém, isso também pode fazer sentido, né, para essa pessoa. Então compartilha com quem precisa ouvir disso. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.